Olá, turma, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alexandre, espero que sim. Eu vou deixar aqui esse vídeo para complementar o estudo de vocês, tá ok? Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem aí pelo WhatsApp, certo? Então vamos começar aqui a estudar química, né? A introdução à química. Então aqui no texto que eu deixei para vocês, fala um pouco aí sobre alguns acontecimentos, fenômenos aí que ocorrem no cotidiano das pessoas, né? Até mesmo alguns processos da biologia e da física que até mesmo que ocorrem, né, com o funcionamento do nosso organismo, e tudo isso envolve o conhecimento da química. Desde lá dos primórdios, né, o homem ele se interessa pela aquisição de novos conhecimentos, né, e a explicação das coisas. Aí fala um pouco, o domínio do fogo foi um dos primeiros registros aí ligados à química, uma conquista do homem primitivo. E ele percebeu também que, utilizando o fogo, ele poderia obter novos materiais, né, com a mistura de produtos. Então ele pegava esses materiais, aquecia no fogo e ele obtinha outros materiais. Esses fatos aí da mistura do fogo e pegar os materiais e obter novos produtos, né? Esses fatos aí eles contrapunham as suas crenças e cultos, né? Pois nessa época a mitologia é o que dava significado aos fenômenos naturais. Então o que predominava mesmo era a mitologia. A mitologia é a que explicava esses fenômenos. Aí os mitos, né, eles atribuíam muito aos deuses. Então esses acontecimentos, esses fenômenos, eles eram todos atribuídos aos deuses. Lá por volta de 600 anos de Cristo, na Grécia, algumas pessoas já não passaram a satisfazer com as justificativas mitológicas. Então eles tentavam saber o que é que acontecia, né? O que provocava esses fenômenos naturais, né? E essas pessoas que tentavam procurar saber a explicação desses fenômenos, eles eram conhecidos como filósofos. E através da observação dos fenômenos, né, pretendiam obter a explicação lógicas e racionais, desvinculando das mitologias, dos deuses. Os filósofos se preocuparam também com a constituição da matéria, né? Empédocles acreditava que toda a matéria seria constituída de 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Lá por volta de 400 anos de Cristo, dois filósofos definiram o átomo, né? Esses filósofos eram o Leucipo e o Demócrito. Eles definiram o átomo como a menor partícula da matéria. Eles eram tão pequenos que não podiam ser vistos e eram considerados indivisíveis. Olha só que muito importante isso aqui. Esses filósofos aí, 400 anos de Cristo, não tinham, claro, a tecnologia que tem hoje, mas já desde aquela época, esses dois filósofos já tinham definido o que era átomo, e eles acertaram em cheio, né? Que o átomo ele é realmente uma partícula pequena, né? Que não é possível ver só com alguns instrumentos muito modernos, né? E olha lá ainda por cima. E também definiu aí o átomo. Então nessa época, esse momento aí foi muito importante, e esses filósofos aí tiveram uma boa visão, né? E eles acertaram em cheio aí a constituição do átomo, né? E a definição do átomo. Química é a ciência que estuda a matéria. O conhecimento químico formal teve aí a partir do século XVI, quando foi concebido como ciência moderna. O domínio do fogo significou um grande avanço tecnológico. O maior avanço tecnológico foi o domínio do fogo. Parece que não, mas esse foi o grande avanço tecnológico da humanidade.
reconhecer materiais inflamáveis usando água ou areia, verificar as transformações dos alimentos ao assá-los, cozinhá-los. Isso foi o que? Isso constitui um conhecimento químico. E esse saber ele só foi obtido de modo empírico, ou seja, observações de práticas e erros e acertos. Isso é muito interessante, né? Porque já, então, como não tinha o conhecimento formal, né? O homem não tinha o conhecimento realmente do qual é o processo, né, que se passava microscopicamente, né, falando, mas ele já foi adquirindo esse conhecimento químico de modo empírico, né? Esse modo empírico a gente sempre utiliza no nosso dia a dia, né? Então ele sabendo o que é que pega fogo, né? Qual material que pega fogo, o que apaga o fogo, né? Qual material que é, e assim vai. Então, continuando aqui, então eles utilizaram ao utilizar as carnes passaram a ser conservadas por mais tempo, né, com a defumação. Carnes secas ao sol, salgadas, né, conservavam mais tempo. Isso tudo foi um conhecimento químico. Um dos passos para o desenvolvimento das sociedades foi a identificação de metais. Isso é muito importante, né? Porque os metais aí foram também um outro fator, né, para o desenvolvimento aí de tanto da agricultura, mas também como ferramentas, né? Aliás, ferramentas, né, para a agricultura e para os outros diversos meios aí, né? Então, os primeiros metais ao serem utilizados foram ouro, prata e cobre, né, que eram extraídos diretamente da natureza. Aí, de algum modo, o homem percebeu que certos minérios, quando expostos ao fogo, transformavam-se em metais. Olha só, então ele percebeu que misturando alguns minérios, colocava lá no fogo e produzia outro metal, né? Produzia outro material, que é o metal mais resistente. Então poderia ser utilizado para várias coisas, né? Então, como ferramentas, né? E armaduras, armas, né? Enfim. Então essa tecnologia impulsionou também a agricultura, né? Com a utilização dessas ferramentas. Então só alavancou aí a agricultura. Então, por volta de 1500 anos antes de Cristo, foi possível produzir o ferro a partir dos minérios. Então, eles já construíram alguns fornos que eram possíveis atingir altas temperaturas e com isso, né, produziam o ferro, né, que é muito utilizado. E hoje, até hoje, né, é impossível a gente viver sem o ferro. As ligas obtidas aí desse material produziam ferramentas e armas muito resistentes, que as de bronze, né? Porque as de bronze foram as primeiras, né, que eles utilizaram, né, que é a mistura de cobre e estanho. Até que acabei esquecendo de falar para vocês aqui, ó, que o cobre e estanho, ele foi essa mistura, né, que produz o bronze. Depois eles descobriram o ferro, que é muito mais resistente. A contribuição da química para a sociedade, né? A química ela é responsável por grandes avanços tecnológicos e científicos, e ela tem aumentado muito a qualidade de vida do ser humano, para também um grande avanço tecnológico na agricultura, na medicina, para os animais, então diversos outros campos aí. As transformações eles merecem um aumento, destaque para o aumento da produção de agricultura, medicamentos, né, como eu falei para vocês, materiais biodegradáveis, recicláveis, produção de combustíveis menos poluentes. Apesar de todos esses benefícios aí, a química ela tem uma imagem negativa, né? Mas tem essa imagem negativa porque muitos processos industriais
eles geram alguns resíduos tóxicos, né? E esses resíduos, se eles não forem tratados devidamente, né, eles podem provocar um grande danos ambientais. Então, por isso que é muito importante o conhecimento químico de todo o processo que dá essa possibilidade de uma melhora na qualidade de vida, mas também a gente tem que estar ciente, né, dos processos químicos que podem prejudicar o meio ambiente e a saúde humana também. Por isso que é muito importante a gente estar estudando química, todo mundo estudando, cada vez mais estudando, e consciência e ética, né, para que não provoquem esses danos ambientais, tanto para a flora e fauna e também para a saúde humana. Aqui nesse quadrinho ele define o química, que é o ramo da ciência que estuda a matéria, suas propriedades, estruturas e transformações. A química está em todo lugar, né? Nos alimentos, nas roupas, piso, enfim, está em todo lugar mesmo a química. Então, se a química ela estuda a matéria, né? E tudo, praticamente tudo que a gente olha é matéria, até mesmo o ar é matéria. E o que é matéria, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aqui tem a imagem, né, de uma terra, né, alguém segurando uma terra. Terra é matéria, a própria mão da pessoa é matéria, o ar é matéria, tá? Então esses são exemplos de matéria. Então toda matéria, aqui nesse quadrinho também é muito importante. Toda matéria é formada por átomos, né, que são partículas pequenas. Átomos é o nome dado ao formador da matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos são formados por átomos. Os átomos são partículas pequenas, esféricas, maciças, e sua observação só é possível com recurso a instrumentos apropriados, como o microscópio de corrente, de tunelamento, né? E esses conteúdos aí será visto mais para frente. Aqui nesse material de vocês tem uma representação aqui do átomo, tá? Ele é microscópio, claro, não é fácil visualizável, né? Só com equipamentos muito modernos, né? Aqui então tem a representação do átomo. O átomo ele tem o seu núcleo, né, com nêutrons e prótons. Os prótons eles têm cargas positivas e os elétrons eles ficam girando como se fosse um sistema solar. Os elétrons ficam girando em torno do núcleo. Então são vários elétrons, sim. Ou pode ser um só, né, no caso do hidrogênio. Mas mais para frente a gente pode visualizar e estudar melhor essa parte aí. Tá certo? Os elétrons eles têm carga negativa, tá? Ficam girando em torno do núcleo. Tá ok?